Fala, filhotes, vocês estão vivos? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o fortalecimento das organizações de cada povo indígena, dos povos indígenas. Essa obra aqui, ó, Outros 500, construindo uma nova história para os povos indígenas. Fala também sobre a diversidade de formas organizativas, de articulação e de lutas. E no horizonte da autonomia, outros 500 aí. Até os anos 70, até 1970, né? Os povos indígenas do Brasil se encontravam sob forte dominação por parte do Estado e amargavam o isolamento e a assimilação forçada à sociedade nacional. Acreditavam as elites e os militares no poder que o fim desses povos era iminente e que deveria acontecer. Chegou-se até a estimar um prazo fatal. O ano 2000 era o prazo para acabar com as tribos indígenas e para a forma como os índios viviam no nosso país. Foi nesse contexto e com a perspectiva de se insurgir contra a ameaça de extinção, que os povos indígenas iniciaram um intenso e profundo processo de tomada de consciência, de fortalecimento da autoestima e organização das lutas. Para que se chegasse ao êxito, foram necessários primeiramente o fortalecimento dos laços interétnicos e da organização política de cada povo, eixos que sustentam a base de luta pela terra. Mas esse processo de retomada de seu próprio destino também exigiu dos povos indígenas um grau de conhecimento dos mecanismos e das estruturas que lhes oprimiam, assim como uma compreensão sobre quem eram e quais as motivações daqueles que os apoiavam em suas reivindicações. Dessa forma surgiram novas lideranças, com maior domínio e conhecimento do mundo não indígena, que tiveram um papel destacado no aparecimento das organizações indígenas. E no que se refere a essas lideranças, é preciso salientar que lhes foi exigido um esforço para propiciar o diálogo e a harmonização com as organizações tradicionais, de caráter interno, e as resultantes das lutas políticas nos embates com a sociedade não indígena, de caráter mais amplo, externo e o representativo, né? Então aconteceu a 5ª Assembleia de Apoinime, em 99, do CIMI, né, no Nordeste. A diversidade de formas organizativas, esse termo para mim não está muito bom não, de articulação e de lutas, de formas de organização, de articulação e de lutas, acho que ficaria melhor. Ao olharmos as lutas dos povos indígenas e as formas de organização e articulação por eles desenvolvidas nas últimas décadas, vamos nos deparar com um quadro amplo e complexo, tanto no que se refere à diversidade, como no que diz respeito à pluralidade e criatividade com as quais se expressam. Pode-se afirmar que os povos indígenas fazem os seus caminhos e se organizam a partir de lutas concretas, buscando estabelecer mecanismos que lhes garantam o respeito e o cumprimento de seus direitos. E as organizações indígenas são um desses canais, que respondem aos desafios colocados e que buscam formas de enfrentá-los. Apesar das dificuldades advindas da grande diversidade de povos, muitas vezes com populações bastante reduzidas, o movimento indígena tem obtido importantes conquistas na legislação indigenista e no reconhecimento dos seus territórios. E as organizações indígenas têm conseguido maior êxito na medida em que estão no interior ou muito próximas das áreas indígenas, na medida em que as entidades se distanciam geograficamente em representações em nível regional e nacional. Aumentam os problemas, à medida que se aumenta, aumentam também os problemas e os desafios, as distâncias. Na medida em que respondem às expectativas dos povos indígenas, as organizações são mantidas e fortalecidas. Caso contrário, caem no descrédito e desaparecem. Qual que é a representação dos indígenas? Hoje, existem cerca de 250 organizações e associações indígenas em todo o Brasil. Algumas representam um povo específico e outras congregam povos e organizações indígenas de uma determinada região. Na década de 90, foram criadas e fortalecidas organizações indígenas regionais, como a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, e a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOINME. Outras se constituem como organismos que representam categorias ou gêneros, como é o caso das organizações de professores, estudantes, agentes de saúde e de mulheres. Existem também organizações com finalidades econômicas e as associações e organizações que vêm adquirindo um caráter assistencial, constituídas em período mais recente, especialmente a partir do estabelecimento de convênios com a Fundação Nacional de Saúde. As assembleias realizadas nos anos 70 despertaram nos povos indígenas o desejo de caminhar para a construção de canais políticos e representativos que alcançassem o âmbito nacional. Com o estímulo e apoio de pessoas e entidades solidárias às lutas indígenas, em 1980 foi criada a primeira organização com o objetivo de operar como uma representação de todos os povos indígenas do Brasil, a União das Nações Indígenas, a UNI, não a UNE.
a UNI, a União dos Estudantes, a União das Nações Indígenas é com I, né? Um telhado sem pilhares. Foi assim que um dos coordenadores da UNI se referiu à entidade, depois de 5 anos de sua existência. Efetivamente, a UNI não conseguiu implantar suas bases regionais, como propunha quando da sua criação. Embora existissem alguns escritórios regionais, a organização não conseguiu se consolidar. Não se logrou colocar esteios no telhado e acabou ruindo depois de 10 anos de esforço, sem nenhum resultado satisfatório. O CAPOIB, vamos falar do CAPOIB, né? Após alguns anos sem que houvesse uma instância articuladora das lutas dos povos indígenas em um nível nacional, uma nova tentativa foi gestada. Tendo presente os erros do passado para empreender uma organização dessas bases, buscou-se criar um espaço articulador dos povos e organizações indígenas no Brasil, na forma de um conselho. Desse esforço resultou o Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, o CAPOIB, que foi criado em 92, durante um encontro realizado em Lusiânia, em Goiás, que teve a participação de liderança de 101 povos e 55 organizações. Como o próprio nome informa, o CAPOIB nasceu com o propósito de ser um instrumento de articulação e fortalecimento de lutas locais e regionais dos povos e organizações indígenas, não como uma instância de representação. Para operacionalizar tal objetivo, reunidos em assembleia, os povos e organizações decidiram, posteriormente, construir ou constituir o CAPOIB como uma organização formalizada mediante estatuto e personalidade jurídica própria, com sede em Brasília. Então, no horizonte da autonomia, outros 500. O movimento indígena, como um todo, os povos e organizações, em particular, romperam com as ilhas de silêncio e com o isolamento. Visivelmente, já colecionam muitas vitórias no decorrer dos últimos 40 anos, 40, 50, 60 anos, e continuam a conquistar espaços e apoios na sociedade brasileira. Além disso, se constituem como exemplo, sendo em vista o direito de conquistarem, ou que conquistaram de exercer a sua própria e plena cidadania, vencendo e pondo fim à tutela imposta secularmente pelo Estado e pelas missões religiosas, se libertando da discriminação e dos preconceitos. Esse é o caminho que está sendo trilhado pelos povos indígenas, uma marcha rumo à autonomia e à construção de um país reconhecidamente pluriétnico e multicultural. Estão aí as retomadas de terras, o ressurgimento de povos tidos como extintos, a preparação de quadros políticos próprios, como professores, agentes de saúde e em outras áreas de que necessitam para garantir o seu futuro, com dignidade, autonomia, independência e liberdade. O ponto de chegada e de partida em busca da construção de outros 500 anos para os povos indígenas, a marcha e a Conferência dos Povos e Organizações Indígenas, foi realizada em abril de 2000 e contou com 3.600 índios de 140 povos. O fato de se reunirem tantos representantes e lideranças para debater e definir os rumos do movimento indígena é, em si, uma grandiosa vitória nesse caminho, né? O dinamismo do processo de organização do movimento indígena, em que as relações vão sendo definidas e redefinidas constantemente, tem suscitado sempre novos desafios e novas esperanças. Certamente os mais diversos caminhos serão trilhados nestes próximos anos. E é inegável o avanço na conquista e garantia de direitos e no acúmulo de experiências de organização e de luta. Apesar de que agora, com a vitória do governo Bolsonaro, novamente os índios se veem ameaçados, principalmente pela visão militarista de reinserção do índio na sociedade, né? E não no sentido de preservação de sua cultura, de suas terras e de seu modus vivendi, né? Então, os povos indígenas e suas organizações têm mostrado não apenas uma grande histórica capacidade de resistência, mas uma vitalidade e criatividade que vem surpreendendo seus amigos e também os inimigos. Isso é um pouquinho aí da história dos povos indígenas, né? Do fortalecimento das organizações de cada povo, diversidade das formas de organização e de articulação e lutas, e o horizonte da autonomia, da independência, da liberdade desses povos para construírem outros 500, onde sua cultura, seu modo de ser, de viver, as suas terras sejam preservadas, e assim eles possam viver com dignidade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e suas sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.